Você viajou, você foi no shopping, você foi almoçar na casa de alguém, você resolveu um problema do trabalho, se você fez uma visita, se você estudou uma palavra, se você falou de Jesus para alguém, dá uma repaginada aí esses 7 dias. Agora olha para mim aqui. Há 7 dias atrás, a Bíblia chamou de o Domingo de Ramos. Quem veio da Igreja Católica, como eu, sabe que na Igreja Católica celebra-se muito isso. Nós, evangélicos, até temos que ficar mais atentos, porque tem muita coisa que o católico celebra e que é bíblico. E tem muita coisa que o católico celebra e que não tem nada a ver com a gente, e não tem nada a ver com a Bíblia, sem problema nenhum, cada um vai na sua. Mas é importante você ouvir isso. E uma das coisas que a gente fala muito pouco é do Domingo de Ramos. Mas eu quero começar com um texto aqui, antes de nós falarmos desse Domingo de Ramos. João 1:29. Você precisa saber bem isso aqui. Esse dia eu fiquei assustado, conversando com a minha filha, com o meu filho, e Deus gerou essa palavra. Ele falou assim: pai, eu nunca vi o senhor pregar sobre o Domingo de Ramos. Eu falei: meu filho, e se eu preguei, não deve ter sido mais do que 2 vezes. E se preguei, passei. E eu falei: meu Deus, está aí uma boa aula para a gente colocar na escola do crescimento, porque nem sempre a gente vai pregando a mesma coisa, mas na escola a gente pode ter um compêndio de matérias e ali ensinar você. Mas antes disso, eu quero que você se lembre disso daqui, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, foi quando Jesus foi para ser batizado por João Batista, aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não melhora, ele não ameniza, ele não diminui, ele não entende, ele tira o pecado. Meu amado, você não foi chamado para conviver com o pecado. Você não foi chamado para viver com partes da sua vida no pecado, como se Deus não tivesse poder para tirar aquilo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi crucificado por causa de mim e de você, então Ele vai tirar o nosso pecado em nome de Jesus. Aleluia! Não fica, eu vou carregar. Não, ninguém. A gente pode até tropeçar, mas carregar o pecado não, porque João falou: eis aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira. João estava falando desse dia que nós estamos pregando aqui hoje, que é o domingo da ressurreição, que tira o pecado. Ele tira. Por isso que não aceite conviver com nenhum tipo de pecado na tua vida. Vai doer no início? Vai, porque tem pecados que doem no início. Tem pecados que saem assim, maravilha. Mas tem uns que você vai, com o seu corpo, com o seu sacrifício vivo, você vai: não pode, não vou. Esses dias a pastora fez um jejum com as mulheres aí de açúcar. Eu não tenho dúvida que teve gente que estava enxergando até um saquinho do União andando na rua assim, ó. Por quê? Porque a carne da gente é feroz. Paulo falou: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é o que eu faço. Miserável homem que sou. Mas eu e você estamos lendo João 1:29. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Você não precisa ficar suscetível ao pecado. Você não precisa conviver com o pecado. Você não precisa amenizar o pecado, porque não é você quem faz isso. Quem tira o pecado do mundo, da minha vida, da tua vida, é Jesus. E quando Jesus entra na tua vida, Ele tira o pecado. A sua carne vai querer, mas Ele já tirou o pecado. Tem alguém para celebrar aqui nessa noite? Agora vamos lá. Uma coisa importante, na cruz, Jesus não foi assassinado, tá? Tem gente que fala assim: que tadinho, Jesus foi assassinado. Não, Jesus não foi assassinado. Você tem que conhecer a Bíblia. Tem gente que fala assim: ai, assassinaram Jesus. Não. Outra coisa, Jesus foi preso igual bandido. Ele não foi preso igual bandido. Jesus não é bandido.
Não foi preso igual bandido. A gente pensa, assassinaram Jesus, Jesus foi preso igual um bandido. Você viu agora a polêmica? Por isso que eu falo, a gente tem que pregar a Bíblia e despregar o que está aí. Colocando Judas como uma vítima do sistema religioso. Se você não viu, ainda bem, mas você precisa se preparar. Jesus como réu e Judas como vítima do sistema. Gente, se a gente não conhecer Bíblia, vai ser difícil essa reta final aí. Jesus deu a sua vida, entregou-se. É diferente. Não foi um sniper que matou Jesus, ele entregou-se. Sabe o que é você se entregar por resgate de muitos? Sabe o que é você pegar e falar, ninguém dá para sempre, vai precisar morrer, eu vou morrer no lugar de todo mundo? Se entregou. Por isso que a gente ensina você Bíblia, irmão. A gente não ensina modismo. 18 anos aqui. Eu já vi várias modas, várias. Eu já vi dente de ouro, eu já vi emagrecer, eu já vi dar risada, colado na parede, cair no poder. Eu já vi tudo isso, mas tudo isso passou. Mas a palavra de Deus não, continua, viu? Tudo isso passou, irmão. Passou. Por isso você tem que ser um cristão abalizado na palavra. Não tem problema nenhum. Vem um pastor aqui, tem uma unção. Faz tempo que não tem do emagrecimento. Vamos trazer ele aqui, vai ser bom para nós. O dente de ouro, né? Quem está endividado aí vai lá, fica banguelo e vem dente de ouro. Está tudo certo. Isso é maravilhas. Que a Bíblia diz que se fosse escrever tudo, faltaria papel na época. Se fosse hoje, faltaria memória. Esse é o Jesus que nós falamos. Você precisa conhecer esse Deus que você serve e não viver uma religiosidade assim, estou aqui para sofrer. O caso dele é diferente. Irmão, escute. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, Adão. E por um homem saiu o pecado, Jesus. Você tem que saber isso. Se você está convivendo com o pecado, pasme e aguenta firme. Você entregou sua vida a Cristo. Não, a gente não crê na Bíblia, aí fica difícil. Você entregou sua vida a Cristo. Você se arrependeu dos seus pecados. Jesus habita em você. Se você está convivendo com o pecado, é porque você quer. Eu tenho que te falar essa verdade. Sabe por quê? Porque tem um monte de coisa que às vezes eu quero e eu não faço, por causa de Jesus. E tem um monte de coisa que eu já quis e hoje eu não quero. Por quê? Por causa de Jesus. E tem gente que está pensando que porque quer alguma coisa, significa que ele tem que fazer. Irmão, eu comecei dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está falando mais ou menos, tira o pecado do mundo. Aqui não vai ser o céu, mas da minha vida, ele tirou o meu pecado. Da tua vida, ele tirou o teu pecado. Tirou seus traumas. Você pode ter sido um péssimo pai. Você pode ter sido uma péssima filha. Você pode ter sido um ótimo marido e um terrível funcionário. Não interessa. Tudo isso, Jesus vai lá na cruz e tira. Tira para quem? O recebe, o crê, o se arrepende e o segue. Ponto final. As pessoas podem olhar para você e, mas eu lembro quando você... Isso é problema delas. Porque a Bíblia diz que dos teus pecados Deus não se lembrará mais. E quem muda a tua vida não é quem está do teu lado. É aquele que morreu na cruz por mim e por você. E que hoje nós estamos celebrando aqui. A morte e ressurreição, pelo amor de Deus. Então você tem que entender isso. Na Bíblia, sacrifício refere-se a um ato
de oferenda, geralmente envolvendo a morte de um animal, a entrega de um objeto como forma de culto e para expiação de pecado. Sabe o que é expiação? Purificação. Sabe o que é expiação? Meio usado para expiar, penitência, castigo, cumprimento de pena. Deus cumpriu a pena, é aquilo que está lá escrito, que Deus rasgou a cédula. Tem gente que não vai entender esse exemplo aqui, mas pesquisa. Lá antigamente tinha um negocinho chamado caderneta na mercearia. Quem lembra? Caderneta na mercearia. Não, quem lembra? Levanta a mão. Gente, mas tão velho, hein? E aí, quando chegava, quem lembra daqueles papelzinhos pendurados? Ó, eu vim pagar, eu peguei 8 pães e 100 gramas de mortadela. Está aqui pendurado. Está aqui, Paulo, aqui. Aí o que ele faz? Rasga. Cristo fez isso com a lista de pecado que estava pendurado lá na padaria do seu Zé. Essa aqui é a lista do Paulo. Eu vim pagar a lista do Paulo. Eu vim pagar a lista da Alessandra. Eu vim pagar a lista do Toninho. Eu vim pagar a lista do José, da Maria. Eu vim pagar. Porque eu vim pagar. Não, mas ninguém vai. Eu vou pagar toda a dívida que era contra ele. Ah, pelo amor de Deus. Toda a dívida. Ah, se Jesus falasse hoje, não é a lista de pecado, mas se Jesus falasse hoje para nós, traz seus boletos aí. Coisa boa, né? Nossa, tem gente que até melhorou, ficou até mais cheio aqui. O que, meu boleto? Espera que eu já baixo todos aqui. Meus amados, no Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como sacrifício final e definitivo. Não tem mais. Ninguém que possa fazer. Eu vou do Rio ao São Paulo de joelho para pagar minha dívida. Onde está escrito isso? Onde está escrito? Eu vou subir lá em Israel, o dia que você for lá, no Monte Sinai, eu vou subir 750 degraus no Monte Sinai de joelho para pagar minha dívida. Irmão, nós não temos que pagar a dívida. Onde tá? Não tem. Sabe o que a gente tem que fazer? É viver para o louvor e glória do nome dele. É isso que eu e você temos que fazer. Não tem mais dívida para pagar. Ai, eu sinto, sabe? Eu tenho uma dívida, eu vou ajudar os pobres, porque eu tenho que pagar minha dívida. Isso é coisa de quem não conhece Bíblia. Sinto muito. Eu não posso entrar no grito da tua alma. Eu tenho que te ensinar a palavra de Deus. Hoje é o dia, a palavra Páscoa é passagem. A gente precisa passar de alguns preconceitos e conceitos que não são bíblicos. Eu sinto muito. Uma vez uma pessoa chegou e falou para mim assim: Paulo, vem cá, posso te corrigir? Eu falei, pode, claro. Você fala uma palavra errada. Eu falei, puxa vida, então me corrija, porque eu estou toda hora falando e falar uma palavra errada. Aí ela falou assim, não é muitas das vezes, é muitas vezes. Aí eu fui pesquisar, não é que está errado, mas não é sonoro. Eu fui corrigido, porque eu acreditava que eu estava falando correto. Amado, não tem problema nenhum alguém te corrigir. O problema é deixar você no engano. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? De quem? Dos incrédulos. Você não entendeu? Não é do crente, dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça o evangelho da luz. Então eu no seu lugar dava graças a Deus que você conseguiu vencer o engano do Deus desse século. O evangelho entrou, iluminou você, perdoou você, purificou você, e você hoje é uma nova criatura. Aleluia mesmo. Como é difícil. É difícil. E é só a Bíblia. Agora sim, feito o pano de fundo, Mateus 21:6.
Mateus 21:6. Tem muitos católicos que assistem a gente, que gostam da gente, e eu tenho dois caminhos, né? Eu não falo nada, para ninguém não gostar de mim, ou eu falo para fazer você ter a chance de ouvir. A minha sogra, durante muitos anos, frequentou muitas atividades da Igreja Católica. Estou falando mal, estou dando um testemunho. Amém? 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 Um testemunho. E um dia, ela chegou para o líder da paróquia e falou: olha aqui, eu e esse grupo aqui, a gente começou a orar, começou a ler Bíblia, e a gente não está batendo umas coisas que a gente faz com o que a Bíblia diz. Será que a gente está errado? Será que tem alguma coisa? O dia que vocês encontrarem com ela, pergunta para ela. O líder disse assim: olha aqui, isso que vocês estão aprendendo, estou te falando diante de Cristo isso aqui, isso que vocês estão aprendendo na Bíblia está certo, mas deixa eu te falar uma coisa, se é isso que vocês querem aprender, essa verdade, vocês estão certos, só que aqui não é lugar para vocês. Aquele dia saiu um grupo. Eu posso falar, frequentei terço, frequentei rosário, frequentei grupos, carreguei a casinha com uma imagem. Eu posso falar. Você talvez não possa. Meus filhos não podem falar. Eu posso falar. Porque eu estava buscando a Deus. Mas o dia que eu comecei a aprender Bíblia, se na macumba fosse Bíblia, eu era macumbeiro, irmão. O meu problema não está onde eu estou. O meu problema é estar no centro da vontade de Deus. Você está entendendo qual é a diferença? Não tem nada a ver de evangélico, católico, espírita. Não, se lá na macumba fosse o evangelho pregado lá, e na evangélica não fosse o evangelho pregado, eu estava lá na macumba. Porque o negócio é o evangelho, irmão. Enquanto a gente não entender isso, a gente está brincando de uma fé que não vai sustentar nessa reta final da igreja. Porque se você não está notando, estamos vivendo uma reta final da igreja. Estamos vivendo, o amor de muitos esfriaria. Eu estou lendo muitas matérias sobre filhos e sobre adolescentes. É incrível. É incrível como que as coisas estão se deteriorando. E Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus deu um glória a Deus aí, ó. Mateus 21:6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos, por isso domingo de ramos, 7 dias antes da ressurreição. Cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Escute, sabe o que significa Hosana? Socorre-me, ajuda-nos, tem misericórdia da gente. O domingo de Ramos era isso aqui que estava acontecendo. Quem é este? A multidão respondia. Agora aqui está um segredo. Quem é este? A multidão respondia. Cadê o versículo 11? Aí, ó. A multidão respondia: este é Jesus, o profeta. Não, Jesus não é o profeta. Escute, tem muita gente que faz muito barulho, mas não entende que Jesus não é profeta. Para ele, Jesus é um profeta. E ele faz barulho por Jesus profeta. O negócio é fazer barulho por Jesus Senhor. O negócio é clamar pelo Jesus Senhor e não pelo Jesus profeta. E eles estão clamando pelo Jesus profeta. Então ainda tem uma visão distorcida. Agora lá na frente, eu vou assim meio que igual série, vai na frente, volta e tal, mas você vai entender. Lá na frente, quando Jesus dá a última, o centurião que estava vendo tudo aquilo falou:
Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Uma semana antes, a multidão esperava o Jesus profeta. Uma semana depois, um começou a ver: este verdadeiramente era Filho de Deus. Eu quero dizer para você, nós só estamos aqui, não é por causa do profeta, é por causa do Filho de Deus. Tem nada a ver com o profeta. Lembra quando Jesus perguntou: o que estão dizendo que eu sou? Tu és profeta, tu és Elias, tu és... E vocês? Aí Pedro entra na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é ali? Quem Jesus é para você? Profeta, você vai viver do jeito que você quer. Você vai viver do jeito que você acha. Você vai viver segundo a sua maneira. Você vai praticar conforme você tiver desejo. Porque Jesus é um profeta. Agora, quando Jesus é o Senhor, aí acabou a conversa. Aí você não faz porque quer, você faz porque Ele falou que Ele é Senhor. Aí você não anda onde Ele quer que você ande, porque Ele é profeta. Porque se Ele é profeta, você anda onde você quer. Mas como Ele é Senhor, você vai andar como Ele andou. Você está vendo a diferença? Então Jesus para você é um profeta ou Ele é o Filho de Deus? É o profeta ou Ele é o Senhor? Isso responde tudo. Todos nós temos o nosso domingo de Ramos, que nos enganamos. Hosana, Hosana. Porque essa mesma multidão que gritou Hosana, gritou crucifica-o. 7 dias depois, porque você não olha a cronologia, deve dizer: não, a mesma multidão que pediu socorre-nos, foi a mesma multidão que disse crucifica-o. Mas deixa eu te falar uma coisa, a multidão gritando crucifica-o, estava tendo uma visão do Jesus, Filho de Deus. A multidão gritando Hosana, socorre-nos, estava tendo a visão do Jesus profeta. Eu vou te falar uma coisa, Jesus é tão extraordinário, que Ele não fala nada para quem está esperando o profeta, mas Ele fala para Deus, da multidão que gritava crucifica-o: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o Jesus profeta ignora aplausos, ramos, mas o Jesus Senhor perdoa os pecados da gente. Então não tem ninguém aqui que possa ter um pecado escondido na tua vida, que você nem pratique mais, e que o diabo tenha poder de te acusar daquele pecado. Eu conto sempre aqui, e hoje eu estou com a minha tia hoje eu não posso falar da minha tia Alda nem da minha avó Alda, porque a minha tia Alda está aqui. Então se eu falar da minha avó e da minha tia, mas da minha avó só falo coisa boa. Da minha tia às vezes eu ponho um negocinho assim, meio atrapalhado no meio. Mas eu já contei, eu carreguei um crime, vou ter que confessar na frente da minha tia, porque vai que eu perca a salvação por causa desse crime. Eu era menino, 10 aninhos de idade. 10 aninhos. Brincando com um pintinho. Tem muita gente aqui que já ouviu isso. Eu com um cabinho de vassoura lá na onde tinha o fogão de lenha na casa da avó Alda. Lembra, tia Alda? Lá na onde tinha. Aí entrou o pintinho, eu peguei o pintinho com a pontinha do cabo de vassoura e fui jogando o pintinho assim. Voa, desgraçado. Voa, voa. E jogava, e ele corria assim, igual o diabo faz com muita gente, eu estava fazendo com o pintinho. Eu era o diabo ali. E jogava. Eu não sei se eu fui me empolgando com a brincadeira, porque o diabo não sabe brincar. O diabo mata, não é ou não é? Roubar, matar e destruir. Eu sei que eu estava brincando assim, eu fui tentar jogar o pintinho pela janela. Eu tinha que pôr uma força ali. O que eu fiz? Quando eu peguei o cabinho de vassoura e fui jogar, eu espremi o pintinho na parede. Matei o pintinho. E como um bom criminoso, um bom pecador, o que ele faz com o pecado, quando é um bom pecador? Esconde, olha como é que vocês sabem. Peguei um saco de estopa, embrulhei aquele pintinho, e deixei no cantinho, pendurei o cabinho de vassoura, e fiz como todo bom pecador quando peca. O que ele faz? O que ele faz? Não, já escondeu. Finge que nada aconteceu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, a presença de Deus. Uns 2 dias depois,
eu escuto um grito lá dentro do fogão de lenha, lá na cozinha lá do fogão de lenha. Da tia Glacite, Aldo. Estou curando a minha alma aqui hoje. Vai que eu perco a salvação com essa porcaria de pintinho. Alda! A tia Graciela falava alto. Alda! O que foi, Glaci? Corre aqui! Aí eu, como um bom assassino, eu fui junto. Falei, vamos embora. Ai, matou o pintinho. Alda, quem que será que fez isso? Falei, não sei. Esse negócio ficou escondido na minha alma. Fui contar isso anos depois. Não tem nada escondido na tua alma que a luz do Evangelho não possa trazer à tona. Possa perdoar você dos seus pecados, restaurar a sua dignidade. Jesus fez isso com uma prostituta. Se tem uma coisa sem dignidade, é a vida de uma prostituta. Quando nós estávamos na Rua 2, uma prostituta se converteu. Lembra, Alessandro? Se converteu, começou a frequentar a igreja. Foi obreira na nossa igreja. Se olhava ela antes e olhava ela depois. Restaurou a dignidade. Casou, teve filho. É isso que Deus faz, irmão. E é isso que Deus está fazendo. E é isso que Ele vai continuar fazendo no nome de Jesus. É isso. Você tem que entender isso. Ai, apóstolo, mas parece que comigo é diferente. Não é. Não é diferente. Não é diferente. Eu vou só aqui mostrar para você. Você pensa que depois do domingo de Ramos, Jesus ficou separado, esperando a hora da morte dele, zen assim? Não. Eu não vou entrar no detalhe, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas olha só, depois do domingo de Ramos, ele ensina sobre o final dos tempos. Quer uma dica? Mateus capítulo 22 até Mateus capítulo 28. Uma boa dica para amanhã. Uma boa dica para amanhã. Mateus capítulo 22 até Mateus capítulo 28. Meia dúzia de capítulo. Você vai ver tudo que eu estou pregando e confere com a mensagem. Ele vai no templo, cura as pessoas. Ele passa pela figueira que tinha folha, mas não tem fruto. Porque o problema não é não ter fruto. O problema é ter aparência de que tem fruto. O cristão, ele não pode só ter aparência, carregar a Bíblia, vir na igreja. Ele tem que carregar também fruto. Quem está aqui? É nessa semana que Jesus ensina isso. Ele ensina sobre 2 filhos, que um fala e não faz. O outro não fala que vai fazer e faz. Jesus não ficou parado na vida. Jesus foi trabalhar. Se você sabe que você vai morrer daqui a uma semana, você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Ou você vai falar assim, eu vou pegar o dinheirinho pouco que eu tenho, vou comprar uma passagem, vou parar lá em Queluz, passear. Não, irmão. Jesus continuou cumprindo o propósito dele. Ele fala sobre si mesmo. Ele fala, olha, eu vou passar perseguição, vou ser torturado. Ele fala sobre si mesmo. Ele fala sobre as bodas, aquela parábola que ele chama todo mundo, um banquete, o Senhor chama todo mundo, cada um dá uma desculpa, eu estou ganhando dinheiro, eu estou com meu filho, eu estou mudando de casa, eu estou comprando uma empresa, olha os ensinos. Ele fala sobre dinheiro. Jesus está na reta final aqui na terra, mas ele entende, vou falar de dinheiro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está vendo? Alguns vão dizer, você se preocupa com esse negócio? Não, você já está na reta final aí, vai falar desse negócio? Não. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele esclarece dúvidas sobre ressurreição.
Ele fala sobre confrontar os religiosos. O que ele faz? É quando ele vira as barracas do templo, que alguém chegava, só para você entender o que acontecia, eu chegava para sacrificar com um animal, e tinha um esquema da fé, que aí alguém olhava, que era para deixar entrar o animal para sacrifício, e dizia assim: não, esse animal aqui não pode, ele está com um defeitinho aqui, ele está com um machucadinho ali, você tem que trocar ele. Tudo mentira, mercado da fé. O que acontecia com o cara? Porque ninguém andava com dinheiro, pegava o animal e ia lá na barraca, chegava e falava assim: ó, o sacerdote lá falou que esse animal aqui não pode ser sacrificado, porque ele está com... Aí o cara falava assim: eu tenho um especial para você. Aí pegava um outro, falava: o que você tem? Ah, eu tenho 2 moedinhas de ouro, dá uma aqui, fica com uma, pode levar. O outro estava pior. Aí o sacerdote olhava e falava assim: ótimo, esse está perfeito. Entrava com aquele animal para sacrificar. Jesus chega e dá uma bicuda na mesa. Ai, meus amados, eu gostaria que vocês não fizessem isso. Amém. Foi assim? Não, irmão, não foi assim. Tem hora na vida da gente que a gente tem que ser mais radical, tem que ser mais posicionado. Não é sair brigando com ninguém, não. Mas não coloca, quando alguém te colocar na parede com a sua fé, você respira fundo e fala assim: Pai, em nome de Jesus, me dá graça e sabedoria. Mas não vou ficar aqui, não. O que a Bíblia diz é isso que eu acabei de falar. O que vocês querem aí é outro papo. Mas entre vocês e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Você não precisa ser grosso. E também não entra em questões tolas. Apóstolo, como é que eu sei que é uma questão tola? É quando a pessoa não quer saber, a pessoa quer afrontar. Você fica quieto e sai. Nem tudo Jesus respondeu. Nem tudo Jesus enfrentou. Em alguns ambientes Jesus saía, embora. Eu não vou gastar tempo com essa turma, não. Eles não querem aprender, eles querem tumultuar. Tem gente que não quer aprender Bíblia, não, irmão. Quer aprender Bíblia? Chama lá na sua casa, pega a Bíblia, vamos sentar aqui. Não, fala aí agora aí. Quero ver, fala na frente de todo mundo aí. Não. Deixa quieto, você... Outro dia. Quem está aqui? Jesus fala sobre falsos profetas. Nem todo aquele que me diz, não, olha quanta coisa. Cada um dava uma mensagem. Ele lembra novamente da sua vinda, da grande tribulação, da segunda vinda, depois da vinda. Tem uns que creem que a igreja vai ficar na tribulação, outros creem que a igreja não vai ficar na tribulação. Eu creio que Jesus vai levar a gente e depois o pau vai quebrar aqui embaixo. Agora também, eu não perco tempo com essas coisas, sabe? Sério, vou te curar aqui. Sabe por que eu não perco tempo? Quem já comprou um carro financiado? Paga em dia, aquelas letrinhas do contrato não servem para nada. Anda na presença de Deus, que essas coisinhas, Jesus vai vir, vai ficar pagando tribulação, pós-tribulação, pré-tribulacionista, não sei nem falar. Não, irmão, eu quero só andar como ele andou, e o dia que eu fechar meus olhos aqui nessa terra, eu vou abrir, vou dar um abraço nele e vou dizer: oh, meu amado Jesus, me dá um abraço aqui, maravilha. Se foi antes da tribulação, depois da tribulação, irmão, não entre em tribulação por causa disso. Anda no caminho dele que vai dar certo. Aleluia! Anda no caminho dele. Deixa isso para os teólogos. Não tenho tempo para isso. Tem que te ensinar a ser mais parecido com Jesus. Amém? Uma coisa importante que ele fala: as 10 virgens, as 5 tolas e as 5 sábias. Coisa importante, na reta final, gente. As 5 viveram do jeito que queria, curtiram a vida, ok, mas dançaram no final. As outras foram moderadas, foram prudentes, talvez até não aproveitaram tanta vida. Sim. Escute, aqui você só não entende se não quiser. Você nunca vai me ouvir dizer que no mundo não tem nada que preste. Você nunca vai me ouvir dizer isso. Porque no mundo tem muita coisa que presta. E tem muita coisa boa
E tem muita coisa boa que não presta. Sim. A questão não é se é coisa boa, presta ou não presta. A questão é se Cristo está naquele negócio. Porque fala assim, no mundo não tem nada de bom. Quê? O quê? Quem te ensinou esse negócio? Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, ele podia ter entrado a pé, de camelo, num cavalo, falou, pega um carro zero para mim lá. Zerinho. Ah, mas é o básico. Não interessa, é zero. Ninguém pode ter montado nesse jumento. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Irmãos, cura a tua alma. Seja prudente. Talvez tenham coisas que na dúvida, por que fazer? Só de gerar dúvida já é um bom sinal para a gente ficar atento. Sim ou não? Ele fala sobre a parábola dos talentos. Parábola dos talentos, todos nós recebemos alguma coisa. O que você tem feito? Na reta final, Jesus está falando sobre o que você tem feito com o talento que Ele te deu. Será que você não tem talento nenhum? Teve uma época, logo no início, isso aí é muito no início, a gente trazia assim, às vezes um irmão, falava assim, a gente queria arrumar isso aqui na igreja, quanto que fica? Aí o irmão falava assim, R$500. Não, tudo bem, a gente vai ver um orçamento. Aí chamava um outro, que não era irmão. Quanto que fica para arrumar esse negócio aqui? Então, eu faço para o senhor por R$300. Cara, como é que pode? Um que não é irmão falava R$300. E o que é irmão falava R$500. Mas para tirar dúvida, vamos trazer um outro. Eu estou te falando aqui. Não pega uma outra pessoa. Não é possível, porque o irmão falou 500. O outro falou 200, 300. Está muito diferença. Aí trouxe um outro que falou, mais ou menos aí, 250, R$300 eu faço. Como é que pode? Deus te deu um talento e na hora que você vai prestar um serviço para a casa de Deus. Gente, em nome de Jesus, isso aqui foi no uma semaninha antes de Jesus partir. Ele está mostrando para mim e para você, o que Ele te deu é por causa dEle mesmo. O que Ele me deu é por causa de mim mesmo. Não, é por causa dEle. Eu estava lá, trabalhando lá na minha vida. Ele falou, eu te dei um talento. O seu talento é falar, é liderar. E eu vou usar. Não, mas eu tenho um sonho, comprar um posto de gasolina. Esse era o seu sonho antes de eu entrar. Agora que eu entrei, não. Agora você vai viver o meu propósito. Talvez eu estivesse melhor ou pior, não sei, mas eu só sei de uma coisa, eu estou cumprindo o propósito de Deus com o talento que Ele me deu. Se é 1, 2, 5, 30, meio, não interessa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje, quando a gente for embora, você vai ter que perguntar para Deus, eu estou multiplicando o talento que o Senhor me deu? Eu estou lá trabalhando na empresa, eu estou lá, maravilha, mas eu estou multiplicando o talento que o Senhor me deu? Ele fala sobre o nosso julgamento, sobre as nossas práticas, sobre os nossos estilos de vida. Ele fala que ele vai enfrentar um plano de tirarem a vida dele, ele fala. É quando ele vive aquele episódio do perfume derramado, que ele fala assim, deixa essa mulher, porque ela está me preparando para a hora que eu vou enfrentar. E que naquela hora Judas fala assim, mas isso aí se tivesse vendido e dado aos pobres... Irmão, quando alguém tenta tirar a adoração de Cristo, é ladrão. É duro isso, mas deixa eu te falar. Quando alguém tenta roubar a sua adoração de Deus, só faz isso ladrão, só faz isso Satanás. Ninguém falou nada com aquele negócio. Judas é que abriu a boca. Porque Judas está pensando nas coisas da terra e pecadores estão pensando no perdão eterno. Nós não precisamos derramar perfume, mas nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Você não pode ser uma pessoa fedorenta, cecesenta. Você tem que estar cheiroso para a glória de Deus. Será que tem alguém aqui ou não?
Você tem que ter uma doçura na palavra. Agora, doçura na palavra, oh, meu amorzinho, porque isso eu não tenho. Mas você tem que ser gentil. Você tem que ser gentil. Você tem que ser hospitaleiro. Tem gente que não sabe receber uma pessoa dentro de casa. Tem gente que não sabe oferecer um copo d'água. Quem está aqui? Mas isso é Bíblia. Isso é só Bíblia que eu estou falando. Agora, é nessa hora que Jesus fala uma das coisas mais pesadas de 4 evangelhos. Sabe o que ele fala? Que coisa pesada vinda da boca de Jesus. Mateus 26, 24. Você está entendendo como é que ele vai trabalhando para chegar no dia do sacrifício? Mateus 26, 24. A gente já vai caminhar aqui para o dia do sacrifício. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Olha o que ele diz: melhor seria que não houvesse nascido. Melhor seria que não houvesse nascido. Por isso que você não conhece um Judas, você não conhece um Absalão, você não conhece um Aitofel. Você conhece gente chamada Abel, mas você não conhece gente chamada Caim. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Meu amado, em nome de Jesus, o dia do sacrifício, volta lá com aquele post, o dia do sacrifício, volta lá. Não foi brincadeira. Eu vou te dar algumas cenas. Escute. Jesus é preso, torturado, caluniado, cuspido, esquecido, zombado. E para quando não tem mais nada que piorar numa situação dessa, sozinho. Não tinha ninguém lá. Quando Jesus estava numa festa, bateram na porta da casa e disseram assim: eu sou a mãe de Jesus. Aí Jesus falou assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a minha vontade. Nessa hora, até a mãe de Jesus estava de longe vendo tudo aquilo, porque não tinha o que fazer. Irmão, tem horas que Jesus sabe que o momento está difícil, mas Ele disse: eu não te deixarei, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Ninguém pode dizer isso. Jesus bate no peito e diz: sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode dizer isso. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, Jesus diz: eu estarei com você. Sua mãe não vai estar, teu pai, teu irmão, tua irmã, ninguém vai estar. No vale da sombra e da morte é você e Deus. Mas tem um detalhe: você e Deus vão atravessar o vale da sombra e da morte. Eu vou. Escute: de aclamado para depois hostilizado, de Senhor para ser acusado de perverter o povo, de Salvador para alguém que precisa de salvação. Lembra que eles gritavam? O ladrão: salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, e aproveita e dá uma força para mim. O outro do outro lado falou assim: ô seu idiota, você não está vendo que eu e você merecíamos estar aqui? Mas esse homem não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus nem olhou para o outro lado e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pelo amor de Deus, pelo amor. Meu Deus, você pode olhar para um Jesus assim. Eu olho para um Jesus glorioso, poderoso, Senhor, que sofreu mudo, não abriu a boca, não reclamou. Ele sofreu, mas ele
foi, porque foi-lhe dado um nome acima de todo nome, no qual toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ah não, meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Mas a história não termina aí, ué? Não termina aí. Estamos caminhando para o final. Nesse intervalo, que não é 3 dias, final da tarde de sexta, início da manhã, menos de 2 dias e meio. A gente fala 3 dias só para sexta, sábado e domingo. É só para uma informação, não vai mudar nada. 3 dias. A galera já desiste, mas tem alguém chamado Arimateia. Mateus 27, 57. Quem amanhã vai trabalhar, levanta a mão. Olha, bem pouquinho. Aguenta só um golinho. Amanhã é feriado para 99%, mas tem 1% aqui que vai trabalhar. E o Senhor vai renovar as forças. Amém? Você sabe que a gente é pontual no horário, mas amanhã é feriado. Mateus 27, vamos fazer um sacrifício, amém, amado? Ficar sentadinho, confortável, no ar-condicionado. Mateus 27, 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico. Qual o problema? Deus não tem problema nenhum com homem rico. E homem rico é uma bênção, quando também não tem problema com Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Opa, então peraí, então mudou. Era um homem rico, discípulo de Jesus. E Jesus também discipulava pobre. Então vamos parar com coisinha que Deus é coisa de pobre ou de velho. Deus é coisa de rico, de velho, de novo, de criança, de adulto, de mais ou menos, de professor, de analfabeto. Aleluia! Discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fora entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho. A gente lê muito pouco isso aqui. Limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo. Linho, sepulcro novo. Ele investiu em Jesus, quando Jesus, aos olhos dele, não podia investir nele. Porque investir em Jesus, enquanto Jesus está investindo, é uma maravilha. Mas esse homem está nos ensinando que ainda que nós não tenhamos alcançado o que estamos esperando que Jesus faça, eu continuo honrando, servindo e adorando a Ele. Porque se você o adora só porque Ele faz, isso é mercenário. Quando você ouve a palavra mercenário, é aquele que trabalha por dinheiro, não tem nada a ver com matador. Então, quando você trabalha em qualquer lugar na face da terra só por causa do dinheiro, é mercenário. Tem muitos pastores mercenários. Tem muitos empresários mercenários. Ele não está preocupado com a família que trabalha ali, ele não está preocupado com o funcionário dele, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado com o dinheiro. Ele tem uma empresa, ele paga impostos, ele é honesto, mas ele é mercenário. Porque a palavra mercenário é quem trabalha por dinheiro. Eu e você vamos receber, sim, em nome de Jesus, mas cumprindo o propósito, o dinheiro é uma recompensa e não um alvo. Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde, a quase tudo responde. E o que Jesus disse sobre o dinheiro? Que é ruim? Não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro. Dinheiro como empregado é uma maravilha. O dinheiro como seu senhor é mamon. Quem está aqui? E o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-os. Acabou. Esse dia do sacrifício foi o fim de uma condenação eterna para mim e para você, e foi o primeiro dia de uma salvação eterna para mim
e para você. Por isso que nós vamos pregar fielmente a palavra de Deus, não com religiosidade, não sem contextualizá-la, não sem contemporalizá-la, mas não vamos adaptar a palavra para se adaptar a pecado de ninguém. Cada um viva a vida do jeito que quiser, mas tem uma maneira que Deus forjou para que a gente possa viver. E é isso aqui que vai fazer com que a sua vida prospere, com que a sua vida flua e com que você tenha paz, porque Ele é o príncipe da paz. Alguém conseguiu pegar isso? E aí, o que significou isso? E aqui eu termino. Vou chamar o louvor aqui. Aqui, esse dia do sacrifício significou um dia de libertação, um dia que nós tivemos os nossos destinos soltos, alinhados e mudados pelo poder de Deus. Durante os quase 3 dias em que Jesus não está aqui entre nós, Ele vai lá pregar para todos que viveram antes dele. Alguém já discutiu, mas não sei o quê. Irmão, você está numa condição condenada ao inferno. Chega lá Jesus e prega. Alguém ia ficar naquele lugar? Não. Aquele dia, irmão, esvaziou aquele ambiente. Agora, eu e você em vida. Não adianta rezar por ninguém, chorar por ninguém. Esses dias uma pessoa me perguntou, eu posso ir lá no túmulo dessa pessoa que morreu? Eu falei, se você for com entendimento que ela não está lá, que ela não está te vendo. Você já viu o jogador de futebol que perdeu o pai, perdeu a mãe? Tadinho, está sofrendo. Aí ele fala assim, eu sei que meu pai está torcendo lá por mim. Não, ele não está torcendo. Ele não está vendo. Mas ele acha, e está tudo bem, até ele conhecer Jesus. Agora, se você vai lá, porque você quer trazer a memória e prestar uma homenagem, chorar lá, qual o problema nisso? Agora, se você quer ir lá para falar que seu irmão falou com você, é demônio. Se você quer ir lá para fazer uma pergunta para quem está lá, de algo que você precisa fazer, e você recebeu a resposta, sinto te falar. Você tem que conhecer a Bíblia, irmão. Eu estou assustado quando alguém me fala coisas que estão há tantos anos na igreja. Tantos anos. E algo que parece que está tão resolvido, está longe. Se o seu filho está ali no cultinho, eles não estão aprendendo sobre o coelho da Páscoa e não estão aprendendo sobre ovo de chocolate. Mas você pode comprar ovo de chocolate, não tem problema nenhum. Mas é um chocolate. Mas ensine o seu filho Bíblia. Chegou o Natal, seu filho não vai aprender ali sobre Papai Noel. Seu filho vai aprender ali sobre o nascimento de Jesus. Se alguém distorcer, o problema é de qualquer um. Ai, tadinho, mas ele é criança, vai perder a inocência. Sério que você está nessa? Vai perder a inocência? Sério? Você acredita nisso mesmo? Ou é o discurso bonito? Não, irmão. Jesus, ele deixou claro, ninguém toque nos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ninguém toque nesses pequeninos. Mas ele deixou escrito, ensina o caminho que a criança deve andar. Por isso que a pior fase para um ser humano desviar da fé, 14 a 18 anos de idade. 14 a 18 anos de idade. Meu amado, o sacrifício tem um porquê. Abriu um acesso, o véu foi rasgado. Digo, o véu foi rasgado. Por que o véu foi rasgado? Porque tinha um véu que separava a classe religiosa que tinha acesso para falar com Deus sobre mim e sobre você. Tinha um véu. E quando atravessava-se esse véu, aquele ali, ele tinha acesso a Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu foi rasgado, ou seja, agora,
Eu oro por você, você ora por mim, mas ambos temos acesso direto ao Pai. Não tem ninguém no meio é Jesus. Não, mas eu ouvi dizer o que você ouviu dizer e o que a Bíblia está dizendo, fique com a Bíblia. Mas é que eu acostumei assim. Bom, você acostumou ter o perdão de uma nova vida para viver uma vida nova. Melhor, ter o perdão de uma velha vida para viver uma vida nova. Por isso a conversão é diferente de convicção. Se você é convicto, você corre risco. Se você é convertido, a história é outra. Convicto. Tem gente convicta, sabe que Jesus é Deus, sabe que a palavra de Deus é verdade, sabe um monte de coisa, mas ele não vive a conversão. Ele vive a sua convicção. E vai até na igreja, mas ele está com a convicção. Eu não adoro imagens, eu conheço aqui e tal, amo Jesus, maravilha, mas ele está convertido, porque ele continua vivendo como se Jesus não habitasse nele. E esse é o grande desafio do século 21. É ensinar as pessoas Bíblia. Simples. Sabe por quê? E aqui eu termino. Efésios 4:20. O texto é longo, mas é o dia do sacrifício, você não pode esquecer nunca. Assista essa mensagem de novo. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Está vendo? Semelhança de Deus, em santidade. Santidade não é palavra de velho, parece que velho, ultrapassado. Não, a igreja, Deus levantou a igreja e vamos sendo santificados pela palavra de Deus. É um processo. Sede santo, porque eu sou santo. É para sempre. Amém? É para sempre. Santidade não é uma palavra ultrapassada. Adolescente de 16 anos. Eu estou fora desse negócio de santidade. Então viva na promiscuidade. Mas não tem como falar que essa palavra não existe no século 21. Por quê? É a palavra de Deus. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Quando mentira, não é falar mentira só. Porque você pode ser uma pessoa que fale a verdade. Amém. Mas tem que viver a verdade. É aí que está. Abandonar a mentira. E falar a verdade. Você está vendo? Abandonar a mentira e falar a verdade. A quem? A seu próximo. Por isso que às vezes alguém fica chateado com a gente. Às vezes um espírita fica chateado. Por quê? Porque a gente fala, está falando com mortos, está falando com demônios. Às vezes é um católico, fica chateado. Maria não é minha mãe, ela não intercede. É Jesus, é o Espírito Santo. Fica chateado, por quê? Mas eu tenho que falar a verdade para o meu próximo. Sim ou não? Então não é para ficar chateado. Eu ouvi essa verdade também. E num primeiro momento ela me assustou. Mas quando entrou a fé, a revelação, a luz do Evangelho, ficou claríssimo para mim. Por quê? Falou a verdade para mim. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Agora olha aqui, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Simples assim, ué. E mais, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
Por isso que não discuta com tolos. Eu já arrumei muito problema, eu digo para você, e aprenda com o apóstolo, de ajudar quem não quer ajuda, de dar opinião para quem não te pediu, de dar conselho para quem não quer te ouvir. Eu já arrumei problema por causa disso. Às vezes você vê um casal, às vezes você vê um amigo, um parente, aí você vai, olha que estou vendo e tal, não gosta. Aí eu aprendi, posso ajudar? Conte comigo. Porque tem uma frase, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Para você me ajudar, eu tenho que querer. Se eu não quiser, você não tem como me ajudar. Agora escute, para que conceda graça aos que a ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Está vendo quando eu falei sobre ser agradável, hospitaleiro, gentil? Tudo é Bíblia, irmão. Imagina uma pessoa, eu sou de oração, um grosso, uma pessoa que não tem educação. Não estou falando de ser uma pessoa firme, ser uma pessoa... Não, estou falando muitas são assim ainda. Compassivos uns aos outros, perdoando-os mutuamente. Como? Assim como Deus os perdoou em Cristo. O dia do sacrifício foi a quitação de toda a dívida e cédula que era contra nós, e passamos a partir daquele dia, se nos arrependermos da vida do passado, não interessa, como no meu caso que eu matei um pintinho, não interessa o que você fez. Apóstolo, eu conheço uma pessoa que fez um aborto, ela tem o perdão de Deus do mesmo jeito. Eu conheço uma pessoa que matou alguém, ela tem o perdão de Deus do mesmo jeito. Eu conheço uma pessoa que roubou outra, ela tem o perdão. Eu conheço uma pessoa que foi traída, tem o perdão. Perdão não tem a ver com a atitude que a gente cometeu. Perdão tem a ver com a atitude que a gente vai cometer. Qual? Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu não quero conviver com isso. Eu sou profundamente arrependido daquilo que eu fiz, não tinha minha mente em Cristo, mas agora eu quero viver o Evangelho. Aí o dia do sacrifício para a sua vida não foi em vão, está valendo a pena, e você pode ter certeza, tem coisas extraordinárias, que depois da ressurreição, depois do velho homem morrer, e a nova criatura nascer, meu amado, você não imagina o que Deus tem reservado, preparado para aqueles que nele esperam. Você pode dar um aplauso, ficar de pé? Pode ser mais forte. Olha,